Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Hoje quero falar com vocês a respeito de aceitar o verdadeiro Jesus. O que nós estamos pregando? O verdadeiro Jesus ou o falso? Será que nós estamos pregando o mesmo Jesus que os apóstolos pregavam? Ou nós estamos pregando um outro Jesus que não seja o verdadeiro? Hoje nós vamos ver aqui na palavra de Deus que não há apenas um Jesus, há o verdadeiro e há a contrafação dele. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24. Diz assim, ó: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então os apóstolos, eles pregavam o verdadeiro Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou, aquele que está no santuário celestial, não feita por mãos humanas, mas feita pelo próprio Deus, e é o nosso sumo sacerdote, intercessor e nosso juiz. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, lá na carta de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4 e 13 a 14, ele fala também a respeito de um outro Jesus, que é pregado, né, pelos falsos apóstolos. Nós vamos ver aqui agora. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4 diz assim, ó: Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então o apóstolo Paulo está falando aqui para esse povo que se pregasse um outro Jesus que não fosse esse que ele prega, que é o verdadeiro, eles teriam aceitado. Se fosse um falso, eles teriam aceitado. E aí ele diz assim, ó, no versículo 13 a 14: Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, para quem nunca viu Jesus, para quem nunca viu Jesus glorificado, qualquer anjo caído que apareça em forma de luz, um anjo majestoso, e dizer que é Jesus, muitos acreditarão. O próprio Satanás, ele aparecendo como um anjo de luz, ele está enganando muitas pessoas e vai enganar. Por isso que hoje essa meditação ela é interessante, importantíssima para a gente identificar o verdadeiro Jesus e ver que ao longo da história Deus foi levantando o povo, seu povo, para levantar esse verdadeiro Jesus. E o inimigo, ele colocou todos os mecanismos, tradições, se passando, se colocando na frente de Jesus, sempre tentando obscurecer a verdadeira obra que Cristo está fazendo no santuário celestial. Se você for lá em Daniel, capítulo 8, vamos lá. Daniel, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 9 em diante, diz assim, ó: falando do chifre pequeno. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então aqui está falando do chifre pequeno, que é Roma papal, na Idade Média. Está falando que esse poder, ele subiria, ele teria um ataque vertical subindo, e ele atacaria o príncipe do exército, que é Cristo. E o lugar do santuário, ali onde Cristo está ministrando por nós, a obra de Cristo no santuário que ele está fazendo por nós, seria deitada por terra diante das pessoas, porque esse falso sistema que o inimigo levantou iria se colocar no lugar de Deus, se passando por Deus, tirando o mediador, o verdadeiro mediador entre Deus e os homens, que é Cristo, e colocando as tradições. E quando nós vamos para a história, nós podemos ver, eu vou até indicar para vocês aqui, o livro O Grande Conflito de Ellen White.
Esse livro ele vai falar, contar toda a história ali do grande conflito, vai falar da reforma, vai falar ali do movimento de Guilherme Miller, da restauração da verdade, vai falar também desde o milênio até a herança dos santos ali, todo o final do conflito. Então indico para vocês esse livro, para vocês se aprofundarem aí na leitura, no que eu vou passar aqui rapidamente para vocês. Então, esse sistema, ele se colocou no lugar de Cristo. E tudo que se coloca no lugar de Cristo, tentando se fazer como Cristo, ele tem muita semelhança com o Cristo verdadeiro. Mas alguma coisa ali vai ser falso, vai ser uma mistura de verdadeiro com falso. É a estratégia que Satanás ali usou com Eva lá no Jardim do Éden. Então, se você olhar aqui na história, por exemplo, o poder papal lançou a verdade por terra. Durante séculos, a circulação das escrituras foi proibida. Aí também houve a adoração de ídolos, eliminou-se a lei de Deus, a verdadeira lei de Deus, colocando, por exemplo, no terceiro mandamento, colocando guardar domingos e festa, tirando o quarto mandamento, que é lembra-te do dia de sábado. Também colocou a imortalidade da alma, trouxe a imortalidade da alma, porque teria que entrar a doutrina do purgatório, e as pessoas, elas pagavam através de indulgências, dinheiro para essa pessoa que estava no purgatório, ela poder sair dali. Então veio a invocação dos santos, a adoração da Virgem Maria, tormento eterno, doutrina das indulgências, sacrifício da missa, que nós vemos, por exemplo, que é um engano, acontece ali a transubstanciação, que na verdade na Eucaristia eles acreditam que o pão e o vinho eles realmente se transformam no corpo de Cristo e no sangue de Cristo. E acontece essa transubstanciação, eles acreditam que Jesus está morrendo ali. Então, vai contra o que a Bíblia diz, que Cristo morreu uma vez por todos para nos salvar. Então, é uma doutrina que você vê que se coloca no lugar de Cristo. E aí veio um dos planos mais terríveis da Idade Média, que foi a Inquisição. Se você olhar na história, no dia 24 de 8 de 1572, na noite conhecida como São Bartolomeu, na França, morreram muitos valdenses, albigenses, huguenotes, que em 2 meses morreram 70 mil pessoas. E tudo porque eles guardavam a Bíblia, eles seguiam a vontade de Deus. E para se colocar também no lugar do verdadeiro Cristo, no Catecismo Romano de 1566, diz assim, ó, sobre a confissão auricular. Nosso Senhor não conferiu a todos o desempenho de tão santo ministério, que é a remissão dos pecados, mas exclusivamente aos bispos e sacerdotes. Então eles estão falando aqui que os bispos e sacerdotes, eles exclusivamente têm ali o poder de perdoar pecado, né? Tem essa capacidade de perdoar o pecado. Só que aí, Deus querendo restaurar a verdade, pregar, mostrar para as pessoas o verdadeiro Jesus, levantar o verdadeiro Jesus, veio a reforma protestante. E os reformadores, eles trouxeram a justificação pela fé, o verdadeiro meio de salvação do verdadeiro Jesus. Então nós vemos, por exemplo, John Wycliffe, na Inglaterra, que traduziu as escrituras para a língua inglesa, pregando ali a verdade sobre o verdadeiro Jesus, que é o único meio de salvação. Só que quando você lê O Grande Conflito, página 95, Ellen White ela diz o seguinte, que os crentes daqueles primitivos tempos tinham apenas conhecimento parcial da verdade. Então eles eram homens verdadeiramente de Deus, mas eles não tinham toda a verdade ainda, eles estavam levantando a verdade de Deus. E nós vemos, por exemplo, na Boêmia, João Hus e Jerônimo, que também trouxeram ali consigo, ao voltar da Inglaterra, os escritos de Wycliffe. E eles morreram como mártires. John Hus, por exemplo, é atribuída a ele, porque Hus significa ganso, a seguinte frase: quando o carcereiro ali, o homem ali da fogueira ali, ia queimar ele, colocar ele ali, aquele soldado, aquele homem,
Ele disse assim, ó, hoje vocês assam um ganso magro, porém daqui a 100 anos cantarão um cisne. Este vocês não vão poder assar, nem tampouco prendê-lo com armadilha. Ele estava falando aqui de Lutero. E exatamente 100 anos depois que ele proferiu isso, veio Lutero falir com a reforma na Alemanha. E Irmã White diz na página 103, falando sobre esses homens, ela diz assim: eles não receberam toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Então Deus estava ali levantando os homens, aqueles grandes homens, para restaurar a verdade de Deus, o verdadeiro Jesus. E na Alemanha nós temos então, depois de 100 anos, Martinho Lutero, que fez uma visita a Roma e ficou escandalizado com toda aquela luxúria, e ele tentava uma salvação meritória, só que ele foi impactado com Romanos, que dizia que o justo viverá pela fé. E a partir daí, ele escreveu, resumindo, claro, as 95 teses contra a indulgência. Então, Lutero, a irmã White diz na página 124, ainda era um verdadeiro filho da Igreja Papal. Porque esses homens, a ideia que eles tinham era de mudar as tradições ali. Realmente que a Igreja Católica Romana ela mudasse para aceitasse ali o verdadeiro evangelho. E aí, só que na página 143, ela diz que Lutero se decidiu a uma separação definitiva da igreja. E aí traduziu a Bíblia para a língua alemã. E aí ela vai falar o seguinte na página 148. A reforma não terminou com Lutero. Como muitos supõem, continuará até o fim da história deste mundo. Lutero teve grande obra a fazer, transmitindo a outros a luz que Deus permitira brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Página 148. E aí, passando ali alguns reformadores, nós vimos aqui então que Deus estava levantando a verdade, o verdadeiro Cristo em todas as suas doutrinas, Cristo no santuário, intercedendo. Aí ela fala na página 263 que John Wesley, ele o que mais advogou a harmonia perfeita da lei com o evangelho. E aí vem a Revolução Francesa, terminando ali em 1798, começa o tempo do fim, e aí Deus levanta Guilherme Miller, ali em 1830, estudando as profecias, e vai com as suas pregações, entendendo que Jesus ia voltar em breve, em 1843, em torno ali de 1843. Então aí vem esses homens, chega o grande desapontamento, Jesus não veio, Irã Edson, no dia 23, ele tem aquela visão, né, que vê Jesus passando pelo lugar santo, pelo Santíssimo. E a partir dali, aqueles homens do Advento vão estudar a Bíblia, vão buscar, né, as respostas ali, principalmente no livro de Hebreus, no livro do Apocalipse, no Antigo Testamento, no Santuário. Então, aí nós temos no fim em dezembro de 1844 a primeira visão de Ellen White do Caminho Estreito. Só que é interessante lembrar que John Wesley, ali da Igreja Metodista, ele chegou muito próximo. E quando a mensagem do Advento de Cristo foi levada para a Igreja Metodista, aqui no final de 1843, Ellen White e sua família, eles foram expulsos. Ellen White foi expulsa ali da igreja, da Metodista. Então, olha só, eles não aceitaram a igreja metodista, que tinha mais harmonia ali entre a lei e o evangelho, eles não aceitaram a mensagem da vinda de Cristo, que o evento, na verdade, era o início do juízo investigativo. E aí Deus levantou a Ellen White como sua profetisa daquele movimento profético. Aqueles homens estudavam, oravam e através da Bíblia as verdades do Espírito Santo ia revelando a eles. Só que a Ellen White ela tinha visões e que confirmavam realmente que aqueles homens estavam no caminho ali daquelas doutrinas, estava realmente ali no caminho de Deus. E aí Ellen White ela vem para pregar o verdadeiro Jesus. Tanto é que ela fala no Caminho a Cristo, no página 103 e 104, diz o seguinte: Cristo e ele crucificado, eis o que deve constituir o tema de nossas meditações, de nossas conversas, de nossas mais gratas emoções. Caminho a Cristo, página 103 e 104. E olha só no Desejado de Todas as Nações, página 83. Far-nos-ia bem
passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Então você percebe que a Ellen White ela veio ali trazendo o verdadeiro Jesus, junto àqueles homens. Eles foram pregando ali o verdadeiro sumo sacerdote que estava intercedendo no céu. Só que o inimigo, para promover o falso Jesus, para promover a falsa religião, ele levantou também meios. Assim como 3 anjos voam pregando as mensagens de Deus, 3 espíritos imundos também, que são 3 anjos caídos, lá em Apocalipse 16, fala que também eles vão atrás dos reis, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia. Então nós vemos uma contrafação. Quando Deus levantou o movimento para levar suas verdades, para levar o verdadeiro Cristo, do outro lado ali tinha a contrafação dos anjos caídos. E Ellen White foi levantada por Deus, e olha para você ver, interessante as datas, como estão tudo ali nesse período mesmo dos 3 anjos. Ellen White ela foi uma das principais influenciadoras que pregou o criacionismo. E Charles Darwin, em 1840, estava praticamente com as suas teses prontas. Em 1857, ele publicou A Origem das Espécies. Então, olha só, de um lado o criacionismo, a Bíblia, Gênesis, do outro lado o evolucionismo com Charles Darwin, a contrafação. E aí, para tirar Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus, e colocar o falso, em 1864 foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E na página 205 desse livro diz assim, ó: Jesus não faz da caridade somente uma das condições para a salvação, mas a única condição. Opa, mas não é Jesus quem salva? O verdadeiro Jesus que nós pregamos, que é Deus, é Ele que salva? É Ele que salva. E aqui está falando no livro O Evangelho segundo o Espiritismo que a caridade é o único meio de salvação, pregando um falso Cristo, outro Cristo, não o verdadeiro. E aí, Allan Kardec também escreveu que Jesus ele não é Deus. Ele falou que não é Deus, e Jesus é Deus. Então esse Jesus não é o da Bíblia, é o outro. E nesse mesmo período, levantou-se também 2 mulheres para contrafazer ali, uma contrafação da obra de Ellen White. A primeira foi Helena Blavatsky, que ela escreveu em 1877, Isis sem véu, e ela escreveu assim, ó: o Senhor não é Deus, a humanidade é. Então, esse Deus que ela está pregando não é Cristo, porque Jesus é Deus, a humanidade não é Deus, a humanidade está caída. Cristo veio para salvar a humanidade. A humanidade precisa aceitar o sacrifício de Cristo e a mediação dele e a intercessão dele. E aí ela disse então que o Senhor não é Deus, que a humanidade é Deus. E o Jesus da Bíblia, ele é Deus. E aí veio depois que se converteu a Helena Blavatsky, conhecida também como Madame Blavatsky, em 1875, Alice Bailey, que criou a Casa Publicadora de Lúcifer em 1922. Depois mudaram esse nome, só que olha só que interessante, a Igreja Adventista tem a Casa Publicadora Brasileira. E aí ela criou essa Casa Publicadora de Lúcifer. E ela escreveu o seguinte: devemos lembrar que é o ensinamento deixado por Cristo que salva a humanidade, não uma morte simbólica na cruz. Opa, esse Jesus que ela está pregando não é o verdadeiro Jesus, é o outro Jesus. Porque aqui ela está falando que é os ensinamentos de Cristo que salva, não a morte simbólica na cruz. Está errado, porque nós lemos aqui que os discípulos pregavam Cristo crucificado. Então, Cristo nos salvou ali na cruz. Então, ela está pregando de um falso Jesus. E agora percebe que todas essas pessoas levantadas por Satanás, elas foram trazendo essas falsas doutrinas, tentando colocar um meio no lugar de Cristo. E você percebe que Ellen White ela está sozinha no meio desse povo aqui. Você percebe que ela defendeu aqui a Cristo, e ele está sozinha no meio de um monte de contrafação.
Será que se ela não fosse uma verdadeira profeta de Deus, teria tanta contrafação assim da obra? Então é algo para se refletir. E agora, para a gente ir aqui para a parte final, nós vamos ver no Grande Conflito, página 624, que diz assim, ó: como um ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás se personificará em Cristo. E muitos serão enganados. Cristo veio, Cristo veio. Alega ter mudado, olha só, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. E demais não será permitido, olha só que interessante, deixa eu ler isso aqui daqui a pouco. Mas ela fala assim, como ato culminante no grande drama do engano, Satanás ele vai se personificar em Cristo. Ele vai se personificar, ele vai se passar por Cristo. A mesma aparência que Cristo tinha aqui, ele vai se passar, da mesma maneira vai abençoar. Só que aqueles que estudam a Bíblia verá que o verdadeiro Cristo, ele vem nas nuvens, ele não vem dividido, a sua volta, a sua segunda vinda não vem em duas fases. Não vem de uma maneira invisível para levar a igreja e depois para estabelecer o milênio, depois para matar o anticristo. A Bíblia diz que Jesus ele vem de forma gloriosa, visível e todo olho verá. Aqueles que estudam realmente as profecias da Bíblia verá a contrafação. Porque esse falso Cristo aqui, Jesus disse dele. Falou assim, se alguém parecer no deserto, não vai para vê-lo. Se alguém subir ao eirado, ao telhado, não suba para vê-lo. Porque haveria realmente um falso Cristo que teria ali poder para enganar, se possível, os eleitos. E esse, nós lemos ali no início, que Satanás ele se transforma em anjo de luz. E ele vai se personificar em Cristo. Olha, uma vez, principalmente essa vez, eu vi o meu avô personificado. Eu não era adventista, eu não era cristão, e eu vi ele andando na minha frente. Eu não conhecia o rosto do meu avô. Depois, nesse dia, eu e meu pai vimos, e quando ele passou, eu olhei e meu pai olhou, e aí eu olhei para meu pai, perguntei, você viu? Ele falou assim, o senhor, né? Aí eu disse sim. Depois de muito tempo, eu fui ver a foto do meu avô, pai da minha mãe, e eu vi que era a mesma pessoa. Era a mesma pessoa, só que ele era todo branco, ele era todo branco. E era a mesma pessoa, então era muito perfeito a semelhança do rosto. Então o Satanás ele vai se personificar em Cristo. Só que Deus, por amor à sua igreja, ao seu povo, ele não vai permitir que Satanás imite a volta dele. Ellen White diz na página 625 do Grande Conflito, ela diz assim: e demais, não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. Não será permitido. Porque tantos morreram esperando o verdadeiro Jesus aparecer em glória. Muito desejado. Você acha que Jesus, que Deus, vai deixar ele imitar para enganar a vinda, o momento mais esperado? Porque ele não vai deixar, porque ele nos ama. E Cristo, ele quer realmente que você entenda que há uma contrafação. De repente apareceu um anjo de luz para você e você achou que era Cristo, trazendo alguma ideia de Cristo que a Bíblia não apresenta igual essas ideias desse movimento da nova era que eu trouxe para vocês aqui, para vocês não acreditarem. Vocês acreditarem no verdadeiro Jesus, não no outro Cristo, mas no verdadeiro. Então por isso que Cristo não vai deixar Satanás imitar a volta dele, por amor daqueles que o esperam. E espero que você hoje, ao entender que Deus sempre levantou um povo para pregar o verdadeiro Jesus, e que o diabo tem um plano e inveja, uma cobiça de se passar por Cristo, de querer ser igual a Cristo, igual lá no céu. Ele quer se colocar no lugar de Cristo e quer enganar as pessoas. Mas hoje essa mensagem chegou a você porque a partir de hoje você vai decidir se entregar ao verdadeiro Jesus. Não o Jesus que vem em duas vindas e um invisível.
não Jesus que vai pisar nessa terra, não Jesus que está aparecendo por aí, pode ser nesse momento, não esses seres que estão aparecendo por aí, se dizendo que é Jesus, se passando por Jesus, não. Mas Jesus, ele quer que você aceite ele verdadeiramente, o verdadeiro Jesus, o homem da cruz, o nosso sumo sacerdote que está no céu, que vai voltar para nos buscar, para nos tirar desses momentos finais de tortura que nós vamos viver, de sofrimento e perseguição nesses últimos dias. Mas não é para desanimar, porque o noivo vem e ele vai nos proteger com os seus anjos. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas para que elas possam conhecer o verdadeiro Jesus e saber, isso aqui é muito importante, que não é qualquer lugar que prega sobre Jesus que estão falando do verdadeiro Jesus. Se isso que eu falasse para você que não fosse verdade, olha só o que o próprio Cristo, lá em Mateus capítulo 7, olha o que o próprio Cristo disse sobre aquele dia. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então agora para pensar. Falavam do Jesus, pregavam sobre Jesus, faziam milagres no nome de Jesus, expulsavam demônio no nome de Jesus. E Jesus não conhecia esse povo, porque na verdade eles estavam seguindo o outro Jesus. Então que você possa pensar hoje, que não é em qualquer lugar que fala de Deus, está falando do verdadeiro Jesus. Que Deus te abençoe.